mesmo, que sabe? Aqui não está aparecendo nada nessa televisão. Oi, Regis, é a Ângela, um beijo grande, saudade, amor. Estamos nós aqui mascarados, vamos tirar essa máscara, mostrar quem eu sou. Então, a Alexa me convidou hoje de manhã para fazer esse aulão. Foi até bom, porque tinha essa aula, eu tinha programado ela um tempo atrás, e com as questões de data e tal, eu acabei não falando muito sobre ela. O tema geral da aula é a visão sistêmica e a realidade, mas eu vou aprofundar um pouco mais nos trabalhos de uma pessoa que foi uma das pessoas que mais influenciou o Bert Hellinger no desenvolvimento das constelações familiares. Foi o Ivan Berzorronil Nagy, é o que desenvolveu o conceito principal das fidelidades invisíveis, né? E lealdades invisíveis. Para a gente entender um pouco mais, depois eu vou dar um exemplo de um caso meu, talvez eu vou montar ele aqui, para vocês verem um exemplo de lealdade invisível que causou uma patologia, entendeu? Que talvez seja bom para vocês que estão estudando o assunto, vão se enriquecendo dos casos. Vamos, como nós vamos falar sobre a visão sistêmica, a gente tem que. A visão sistêmica é o quê? É o nome de um paradigma que nós estamos nele. Ali, tá bom. Que nós estamos neles agora. Né? A humanidade ela foi atravessando o conhecimento nos últimos 400 anos, que é mais ou menos a idade onde começaram as primeiras universidades, né? Lá em 1500, com a renascença dos conhecimentos, das artes. Então, foram se criando esses centros que chamou universitários, que estudava as coisas universais, já fora da égide da questão da igreja, que a igreja controlava o conhecimento todo para que nada pudesse ameaçar ao esquema de poder que eles desenvolveram, né? E aí começou-se a se fazer as primeiras investigações científicas, as primeiras observações, vamos dizer assim, científicas dentro de uma metodologia, né? Lógico que a gente sempre fez ciência. A antiguidade também tinha ciência. Nós lembrar lá de Alexandria, né? Alexandria era o quê? Uma grande universidade gigantesca que era dedicada ao conhecimento dos fenômenos naturais. A Biblioteca de Alexandria tinha guardado em si e computado todos esses conhecimentos, e que depois, de um certo momento, ela foi, provavelmente, ela foi boicotada, ela foi incendiada, mas grande parte foi salvo. Dizem que parte da Biblioteca de Alexandria ela se deslocou lá para o Tibete, para as montanhas do Tibete, e ficou guardada lá
até que Helena Petrovna, que no século XIX era uma mulher de um general russo, que mexia com a embaixada da Rússia, não sei o quê, ela foi parar no Tibete e começar a estudar o conhecimento dos orientais. E ela foi levada a ver essa biblioteca que estava guardada lá, que era o da época de Alexandria. Os resíduos, não os resíduos, não. O que sobrou da biblioteca estava lá guardado em papéis estranhíssimos, eram pergaminhos que não se rebentavam, não se destruíam. E o conhecimento estava todo ali. Também os gregos antigos tinham, né, nas Asclépias, como Delfos, Epidauros, Cos, Corinto, tinham centros de observação da natureza, principalmente no que diz respeito à medicina, né? Esculápio, pai da medicina, foi um Asclepion, de uma Asclepia. Asclepia era o nome desses oráculos, como Delfos, Epidauros e Cos. E eles ali faziam pesquisas, observavam e desenvolviam métodos de cura, né? Que depois foram se entrando para a cultura grega de uma forma mais eficaz. Mas também a ciência natural dos xamãs, dos chamados feiticeiros, dos curandeiros, tinha uma ciência, tem toda uma ciência de lidar com aquilo. Preparação de ervas, uso de determinados elixires, uso de determinadas pedras, uso de determinadas coisas, e que estavam relacionados também com o aspecto espiritual e o aspecto energético. Então, esse era o clima de 400 anos atrás, quando começaram as primeiras universidades, Bolonha, Pisa, Heidelberg, Cambridge, Sorbonne, foram surgindo aí nesse período e foram criando centros de estudo e eles começaram a trocar ideias dos lugares de coisas que eles estavam observando. Dali foram aparecendo as primeiras questões, né? Apareceu ali Kepler, que vou mostrar que a Terra girava em torno do Sol, que tinha os planetas, tinha constelações, e que tudo fazia parte de um movimento universal. Depois veio Galileu Galilei, que mostra claramente que a Terra era redonda e que ela girava em torno do Sol, porque até então, para o conforto da igreja, nada tinha que ser mais importante que a Terra, cara, saiu a imagem lá. Nada era mais importante que a Terra, justamente porque eles eram os donos da Terra e o Papa era o representante de Deus aqui na Terra. Vocês imaginam o poder, que não deixava que o conhecimento se espalhasse. O conhecimento era feito também nos monastérios, vários mosteiros da Europa, da Itália, Alemanha. Faziam pesquisas, faziam observações, estudavam determinadas coisas do campo de vista energético, do campo de vista das ciências mesmo. E dali foram se desenvolvendo o conhecimento. Aí nós tivemos a presença também, tá bom, de Newton, né, Isaac Newton, que veio dar as primeiras pesquisas daquilo que foi observável e de como fazer um método de observação. Esse método de observação era sempre baseado no aspecto mecânico. Então, tudo aquilo que não podia ser explicado de uma forma mecânica não era aceito como ponto de estudo. Então, a mecânica é como se a mecânica estava influenciando todo o pensamento humano naquela época. Estava começando a fazer as primeiras máquinas para desenvolver produtos para um novo mundo, né? Para um mundo que estava crescendo, as grandes navegações. Então, tinha que ter produtos para isso. Eles começaram a desenvolver máquinas mecânicas que produziam as coisas em uma escala maior. E aí começou o que a gente chama dessa a era mecanicista, né?
Também a própria descoberta da lei da gravidade, que vai mudar também, vai mostrar o poder que a Terra tinha de ter as coisas, né, de atrair as coisas, e foi todo desenvolvido observações em cima disso, né? Depois, vem René Descartes, que vai mostrar o Cartesio, como se diz na Itália. Ele vai desenvolver fórmulas matemáticas que possam explicar esses movimentos mecânicos e através da matemática você podia provar determinados aspectos da matéria, né? E então a ciência cartesiana ela teve na realidade ela ainda tem efeitos sobre nós, né? Porque foram 300 anos de ciência cartesiana que foi se infiltrando dentro de tudo, né? Ao mesmo tempo, eles estavam querendo fazer um movimento contra o imperialismo da Igreja, mas ao mesmo tempo também eles foram imperialistas com as afirmações cartesianas e de todos aqueles que lidavam com a ciência dessa forma. E só foi quebrar mesmo lá no final do século XIX, com a chegada de Freud, que veio dar uma importância fundamental também para os aspectos invisíveis que permeiam a nossa vida, e também para Einstein, que vem mostrar a teoria da relatividade, vai mostrar por fórmulas matemáticas a teoria da relatividade e o comportamento das partículas subatômicas, né? E que a matéria era igual à energia vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa fórmula aí balançou a humanidade e mudou. Dali para frente, a gente começou a lidar com a energia. Foi o século da energia, foi o século XX. O século XX foi o século que foi onde nós desenvolvemos todas as fórmulas e também as maneiras de lidar com a energia. A gente só tinha energia de quê? De vela, do gás, no final do século XIX, e do fogo em geral, e o do sol, que estava lá. Aí o homem começou a fazer com que a energia circulasse pelos fios, eram transportadas, eram feitas, e desenvolveu o século da energia. Hoje nós trabalhamos com energias fantásticas, energias atômicas, subatômicas, energia solar. Mudou completamente o mundo dali para frente. E nos meados do século XX, também começou a compreensão dos quântons, que a energia podia ser empacotada e desempacotada, né? E ser transportada nesses pacotes de energia através de ondas eletromagnéticas, ondas, impulsos, né? E aí mudou completamente a noção da realidade que a gente vive. Isso foi chegando num clímax que o homem teve necessidade de desenvolver. Ele já estava fazendo quase todas as máquinas, e as máquinas são extensões do nosso corpo, ou braço para mover, ou para bater coisas, ou para caminhar, automóveis e tal. E a única coisa que ainda não tinha sido experimentado como extensão, de fazer uma extensão, era o cérebro. Então, nos anos 40, no pós-guerra ali, começou-se um movimento em cima disso, né? Ali com o desenvolvimento que os alemães tiveram também com o aparato bélico e depois juntando com o que descobriram, né? Sobre a bomba atômica, foram pesquisar como é que seria uma extensão do cérebro, como é que funciona o cérebro humano, como é que funciona a mente humana. E isso aí que foi o grande tópico dos cibernéticos. Cibernético vem da palavra cibernéticos, aquilo que comanda, né? Cibernéticos é o comandante, o que comanda. Então, a cibernética seria a ciência de estudar esses comandos, os comandos dados pelo nosso cérebro. Então, aí teve um grande cientista, que foi
matemático, físico, o Herbert Wiener, que foi o pai da cibernética, e junto com uma série de outros cientistas de outras áreas, que não eram só da matemática. Aí teve lá também o, o biólogo von Bertalanffy, que vai propor a teoria geral dos sistemas. Ele vai mostrar que a nossa realidade ela funciona muito mais sistemicamente, que nós estamos dentro de sistemas que estão dentro de sistemas, que estão dentro de outros sistemas. Nós somos sistêmicos. A formação do universo era toda sistêmica. Não tem nada que é isolado, não existe nenhum fenômeno isolado. Todos os fenômenos são interdependentes. A ideia de isolamento é uma ideia do nosso ego, como se a gente pudesse isolar alguma coisa. Você pode isolar um elemento numa câmara especializada, alguns elementos de um experimento científico, mas tem outros que você não vai conseguir isolar, porque são elementos invisíveis e que não tem jeito de fazer um isolamento asséptico perfeito. Então, essa ideia de isolado, de separado, é uma ideia ilusória do nosso ego, porque nós somos todos interrelacionados. O universo é assim, né? O universo o nosso sistema solar é um sistema que tem o Sol, que é um gerador de energia, e que todos os outros planetas giram em torno dele e vivem dessa energia do Sol, e tem gravidades específicas, e que tudo isso também está girando no sistema galáctico, né? O sistema solar todo ele gira dentro do sistema galáctico, né? Por exemplo, agora nós estamos passando por são as grandes eras, né? Que tem período de 26 mil e 26 mil anos. Todo o sistema solar ele gira. Ao invés de estar olhando para o centro da galáxia, que é uma massa enorme e tem um grande Sol que é 1 bilhão de vezes maior que o nosso Sol, aí ele vai virando e vai virando e vai virando. Agora nós estamos ainda virados no momento de virada. Nós estamos virados do lado de fora da Via Láctea, que é essa espiral gigantesca, e agora nós vamos começar a olhar, ver o lado de dentro, ver um monte de estrelas que a gente não conhece, porque todo o sistema solar está girando. Tudo isso gira uma velocidade espantosa, a velocidade da luz. A gente não acredita que a gente está viajando na velocidade da luz no nosso sistema solar e na nossa galáxia, mas nós estamos. Dá a impressão que o tempo é lento, né? E às vezes ele muda. Agora ele está passando por uma grande transição que eu acho que está sendo visível na nossa vida em diversos aspectos, né? Então, o pensamento sistêmico, desenvolvido lá pelos cibernéticos e pelos biólogos, vão mostrar algumas coisas importantes a gente. Como é que é a nossa consciência, né? Esse slide está aí? Não, esse aqui, ó. Não, esse. Não, peraí. Esse, os níveis de consciência. Os níveis de consciência. Uma das coisas que também no nosso século XX a gente estudou bem, a gente está começando a entrar no espaço interno, da mesma forma que nós começamos também a pesquisar o espaço externo. O início do estudo disso aí foi proposto lá pela Sociedade Psicanalítica em 1890, quando começou os neurólogos e ainda não tinha psicologia, a fazer a pergunta: como é que funciona um aparelho psíquico? O funcionamento do aparelho psíquico, como é que ele funcionava? E que aí o Freud definiu um pouco a ideia do nosso ego e também das forças que vão modelar a nossa personalidade e vão fazer com que a gente move e que a gente haja e que a gente comporte. Ele falou que a maioria dos nossos comportamentos são movidos por forças inconscientes e que a gente não percebe, que são forças que modelaram o nosso ego e que tem a ver também com o sistema familiar e com a sociedade, né? Então, a maioria do que a gente chama de eu mesmo, não é eu mesmo nada, era o eu da sua mãe, era o eu do seu pai, ou o sistema de crença da sua professora. Então, a nossa essência
ela é uma coisa multifacetada, né? E que ela move a nossa matéria, ela move o nosso corpo. E que o nosso corpo ele fica plasmado, muitas vezes, pelo caráter, né? Pelo tipo de defesas que nós desenvolvemos para que o nosso ser ficasse íntegro, através dos impactos que a gente recebe de pai, de mãe, do ambiente, dos professores. A gente, o tempo todo, é um serzinho puro, transparente, que está sempre sendo agredido e invadido por essas forças. E Freud consegue desenvolver um estudo disso junto com a Sociedade Psicanalítica e mostra também as fases de desenvolvimento, que nós vamos desenvolvendo em fases relacionadas com a nossa libido, com a nossa energia sexual, né? Isso aí vocês vão ver mais especificamente lá no Psicanálise Bioenergética, no meu módulo, que eu vou dar toda a história da psicanálise, a formatação do ego, o estudo do caráter, os nossos caráteres que ficaram impressos no nosso corpo. Isso tudo a gente vai estudar num seminário inteiro. Aqui nós estamos dando uma pincelada para a gente falar um pouco sobre um dos aspectos mais importantes, que é a consciência familiar. Além da gente ter um inconsciente pessoal, que foi desenvolvido a partir das nossas experiências infantis, né? Nós também já nascemos e entramos dentro de um inconsciente maior do que nós, que é o inconsciente coletivo familiar. Todo mundo veio de uma família, não tem jeito, é uma coisa básica. Todo mundo veio, mesmo que a família não esteja estruturada, mas todo mundo veio de um pai, de uma mãe, que por sua vez tinha pai, mãe, avô e avó, bisavô e bisavó, até tetravô, estão atuando na nossa formatação. Então, existe uma somatória de todas as experiências, valores, memórias, que são guardadas num nível invisível, logicamente, que é chamado inconsciente coletivo familiar. Esse inconsciente, então, ele abrange o inconsciente pessoal, abrange a minha pessoa, o meu coletivo familiar. Isso que é uma coisa muito interessante de ver. Esse consciente coletivo familiar não é só seu, é de todos aqueles que congregaram naquela mesma família, naquele mesmo sistema. Você cria o inconsciente com ele. Além disso, nós temos um inconsciente mais profundo ainda, que contém toda a história da humanidade, onde está toda a história dos deuses, deusas, das eras, está tudo guardado em termos de informação e de memória, isso dentro da gente. O que está atuando diretamente mais na gente é esses dois, tanto o inconsciente familiar, que vai ser responsável também pelo nosso destino, como o Bert Hellinger mostra nos livros dele. Falar de destino, nós vamos ter que falar da família. Nós temos um destino comum com a nossa família. Agora, falar lá da família, nós vamos ter que falar da humanidade, nós vamos ter que falar lá dos mitos, dos deuses, da origem, né? Das cosmogêneses, que são descritas nas grandes tradições da humanidade. Você vê a mitologia grega, ela vai descrever toda a cosmogênese através dos mitos. Você vai ver as outras mitologias indianas, egípcias, elas trazem os mitos da criação, que são formas fixas dentro do inconsciente coletivo, que estão atuando na gente. Esses deuses lá que ficaram registrados e desenhados no mármore, ou nas pinturas, ou nos desenhos, nas figurações, nada morre, não, nada morreu. Essa ideia de acabar com todos os deuses e colocar só Jesus Cristo no lugar, nem Jesus pediu isso e nem a humanidade pediu isso. Foi quem dominou que quis isso. Para dominar, as pessoas usavam isso como um mecanismo de domínio. Acabaram com os deuses gregos todos, com os romanos, quer dizer, acabaram entre aspas, né? Mudaram as caras deles. Viraram todos santos, tanto a necessidade da gente ter os santos é por causa disso. Essa necessidade de ter a representação do divino e do santo, ela é inerente à natureza. Então, daí passou-se a utilizar os nossos santos para ficar no lugar dos deuses. E é tão verdade isso que todas as entidades da Umbanda e do Candomblé, elas têm uma representação com os nossos santos. Fizeram a miscigenação. Os pretos, os negros, ao virem para o Brasil, eles trouxeram uma religião que estava ligada com a religião egípcia, ligada com a religião grega, a religião do panteão dos orixás, é muito
importante, que ali está a nossa história da nossa origem. E também do nosso fim. Ali contém esses arquétipos mais profundos que estão na África. Então, estão ali guardados, estão dentro de nós também, guardados em memória. Tanto é que é a coisa mais engraçada. Não sei se vocês já foram num terreiro de Umbanda. Se você tem uma ligação com uma determinada entidade, por exemplo, Exu ou Iemanjá, na hora que toca o som daquela entidade, você entra na dança, ou às vezes na posição, sem nunca ter visto aquilo, porque a coisa vai mais do que o seu desejo. O ritmo é mais profundo que a sua própria consciência. Você entra naquele estado. E aí vai lá, o Pai de Santo vai te dar um passo para você aclimatar um pouco aquela energia que você está vibrando com ela. Então, não brinquem com as coisas africanas, não, que elas são... A África é a mãe de toda a humanidade. Não adianta achar que preto é menos, preto é mais, ou isso, ou aquilo outro. Não, ali nasceu o homem. E, né? Então, a gente tem que respeitar e, mesmo se não entender, procurar entender, porque ali está também os segredos da nossa existência. Estão nas formas dessas danças, desses cantos, desses hinos, dessas magias, desses bailados. Tudo ali conecta a gente com a nossa origem. E ser original é conectar com a origem. Isso que é ser original. Vem da palavra origem, você ser original, quando você tem um fluxo da energia original do seu jeito. E isso é muito importante para nós. Tá. Vamos pegar aqui essa coisa. Então, esse banco de memórias de tudo que se passou com a nossa família, e inclusive comigo, com você, até a primeira infância, está todo registrado, tudo tem registro de informação, que determinadas coisas podem acionar isso. Determinados sonhos, determinadas experiências, determinados traumas podem mover e acionar em você essas memórias e você ficar mais a par disso. Nós vamos falar desse aspecto, que é essas lealdades invisíveis que nós temos, que nos move a vida inteira. Todo mundo sabe mais ou menos, eu tenho uma lealdade invisível com determinada tio ou com determinada avó, mas eu sou ligado a ele. Por que será? Né? E muitas vezes essas lealdades invisíveis podem funcionar no desenvolvimento de qualidades, como também de tragédias, de defeitos e de destinos. A gente tem que ficar atento a isso. Por isso que se faz constelação familiar. O método da constelação ajuda a você perceber esse tipo de lealdades invisíveis que a gente desenvolveu quando criança, e ficamos ligados a algum ancestral e começamos a repetir, às vezes, o destino dele, ou a história dele, ou o destino dele, sem estar no nosso, e entramos em conflito conosco mesmo. Um lado que puxa para uma maneira de ser, o outro puxa para outra maneira de ser. Às vezes, a gente entra em conflito e fica em culpa. Quando a gente não fica leal à família, a gente não se sente que pertence. Então, às vezes, para pertencer, eu tenho que carregar a mala sem alça dos destinos pesados, muitas vezes, dos nossos familiares, que não foram resolvidos, que foram escondidos, que foram negados, vêm para nós. E aí, muitas vezes, nós começamos a repetir isso. Eu vou botar um textozinho aqui para vocês verem, que é mais fácil da gente seguir, um texto sobre o Ivan Nagy, Ivan Boronemil Nagy, que é um psiquiatra húngaro e que trabalhou muito com esse tema do sistema familiar. Ele é que influenciou, vamos dizer assim, todo o conhecimento dele, os estudos dele, que influenciou Albert Hering desenvolveu o método das constelações. Talvez foi a maior influência que ele recebeu a respeito de ancestralidade foi desse cara. E que atuou, que teve a sua atuação lá nos anos 60, 70. Ele teve uma ação muito grande com os primeiros que estavam desenvolvendo vamos dizer assim, o conhecimento, o entendimento dos sistemas familiares.
tá? Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou ter que mudar aqui. Vou colocar isso aqui. Tá. Aqui vai ser o... Assim. Lealdades invisíveis. Oh, meu Deus do céu, entrou no trem errado aqui. Não é esse, não. Não é esse, não. Tá custando entrar aqui. Tá no seu computador? É. Ó, deixa eu abrir aqui, ó. É isso aqui, ó. Não, peraí. Mais. Aqui. Lealdade em vinagre. É. Ah, não é porque você deu 2 cliques, tá vendo? É. Aqui, né? Deixa eu clicar. É, lealdade invisível. Eu vi assim, gente. Bate esse aqui, deixa eu ver se a gente vai entrar. Não, lá. tá aqui, ó. Ó, Tá vendo? Aí, só mexer aqui. Isso. dá. Então, nós vamos seguir aqui um pouquinho. O que são as lealdades invisíveis? Descubra como elas afetam a nossa vida, tá? Olhando ali. Instintivamente, todos nós sabemos o que são lealdades invisíveis, pois podemos ver esse fenômeno se desenrolar em nossas famílias e nas nossas famílias com as quais temos algum tipo de contato próximo. Quando você entender o que são as lealdades invisíveis, vai certamente lembrar-se de muitos casos ou mesmo identificados nos seus relacionamentos com os membros de sua família. O que nós podemos herdar dos nossos antepassados? Um corpo, dinheiro, saúde, ideias. E quanto às crenças, mesmo aquelas que nenhum dos membros da família ousa sequer falar em voz alta. O que eles creem em determinado sistema de crenças, está tudo ali. O que são, afinal, as lealdades invisíveis? As lealdades invisíveis são uma forma inconsciente de tornar nossos antepassados, de honrar, ou melhor, de honrar os nossos antepassados, repetindo crenças, comportamentos, hábitos, doenças, destinos, através das gerações de um sistema familiar. É uma maneira de se solidarizar com um parente amado. Por amor, partilhamos da dor de nossos pais, avós, etc. e tal. Se meus pais têm, por exemplo, um problema com o peso, como posso eu superar isso em minha vida? Porque eles são gordos, eu também vou ter que ser gordo, eu tenho que seguir eles. Vou deixar meus pais para trás. Assim, por amor, nós repetimos as histórias dolorosas de nossos antepassados. E as deixamos como herança para os nossos descendentes. No caso de nossos pais, que muitas vezes são os que deixam as maiores marcas, podemos adotar as características negativas que enxergamos neles como uma forma de absorvê-los e minimizar a dor que aquilo nos causou. E mais do que tudo, queremos estar perto deles, queremos nos sentir amados e aceitos. Também podemos ver a força dessas lealdades nas crenças ou comportamentos que são esperados daqueles que fazem parte de um determinado sistema de família. Família tal, né? Os Teixeira Coelho são assim, os fulano de tal, os Bolsonaro são assim, orgulhosos, ou ricos, ou trambiqueiros. Então, cada família tem uma temática que traz, entendeu? Ou espertinhos, ou a família toda de médicos, são curadores, curandeiros, né?
Não é incomum, porém, que aconteça uma rejeição desses ditados sistêmicos como maneira de estabelecer um vínculo relacional. A maneira de você namorar com alguém ou de relacionar tem que ser, segue um pouco o mesmo modelo da sua família, entendeu? Como eu não consigo atender às exigências do sistema, construo um forte vínculo rejeitando essas exigências. O termo lealdades invisíveis se consolidou com os trabalhos dos terapeutas familiares Ivan Bozornenil-Nagy, que é esse que eu estou falando, e a Geraldine Spark. Esse trabalho, inclusive, foi uma das bases para que Bert Helling desenvolvesse as constelações familiares. O inconsciente familiar e os campos mórficos. Por pertencermos, através do nascimento, ao nosso sistema familiar, temos acesso às experiências, crenças e comportamentos de nossos pais, avós, bisavós e até mesmo tataravós. Sem saber, podemos estar sendo influenciados por essas experiências das quais sequer temos conhecimento. O campo mórfico proposto pelo biólogo Rupert Sheldrake é, na teoria, um veículo de natureza mental que transforma informações e experiências para todos os membros de uma espécie. É como uma memória coletiva, a qual todos os membros da espécie têm acesso e para a qual também tem as suas contribuições. Vocês conhecem o experimento básico o que aconteceu com Rupert Sheldrake? Biólogo, ele estava fazendo uma pesquisa numa das ilhas lá na Polinésia, observando o comportamento dos macacos. Então, em um determinado momento nessa ilha, começou a faltar água. E eles falaram assim, não vamos interferir, vamos ver como é que os macacos vão resolver essa questão da escassez de água, como é que eles vão sobreviver. Ok, então eles ficaram só observando e filmando. O que aconteceu? Um belo dia lá, um dos macacos descobre que ele pode tomar a água do coco. Pega o coco, abre o coco e toma a água do coco. Então toda a tribo se salva e começa a tomar a água do coco até passar aquela seca e aí não precisava ficar tomando só água de coco. Começaram a tomar água também. Mas o coco entrou para a alimentação deles como uma forma de se sobreviver através dos líquidos. Ok, isso eles acharam fantástica a história, como é que eles resolveram a questão, filmaram tudo e tal. Aí foram para a capital lá da Indonésia, de Jakarta, e ficaram num hotel lá. Nesse hotel, eles encontraram um outro bando de cientistas franceses que estavam estudando os mesmos tipos de macacos numa ilha a 500 metros daquela ilha, 500 quilômetros daquela ilha que eles estavam estudando. E eles começaram a trocar ideias sobre... Ali está uma coisa lá, ó. A bateria. O que aconteceu, né? Eles começaram a descrever o que estava se passando com os macacos na ilha deles. E falaram assim que lá pelas tantas, os macacos da ilha deles começaram a tomar água de coco, sem que ali tivesse havendo uma necessidade, não estava tendo uma seca. Aí eles juntaram os dados disso tudo e falaram, gente, alguma coisa foi transmitida aqui de uma ilha para outra, através de um método que a gente não sabe como que os macacos dessa ilha começaram a tomar água de coco sem ter comunicado, sem ninguém ter telefonado para ninguém se comunicar, e nem sabiam que iam se encontrar. Aí juntaram esses grupos de cientistas e levaram isso também para laboratório, fazendo isso, inclusive com animais menores, mais fáceis de trabalhar com isso. Aí ele chamou isso de campo morfogenético. Existem campos de consciência que são transmitidos para os elementos de uma mesma raça, da mesma espécie, de uma forma que são transmitidos. E o conhecimento de uns passam para os outros, a aprendizagem de um passa para os outros. E aí Rupert Sheldrake começou a desenvolver vários experimentos com isso e postulou isso, né, que esse conhecimento é transmitido para todos aqueles da mesma espécie
num determinado momento, numa determinada situação. Isso é o que acontece conosco, com a família. As aprendizagens dos nossos avós e dos nossos antepassados vão passando para nós. Se não fosse assim, nós tínhamos que começar a história desde o começo, se esses conhecimentos não são transmitidos de uma forma genética ou pelos campos mortos. Nós temos que começar de novo o Homem das Cavernas, começar tudo de novo, cada vez que em cada geração tinha que começar a aprendizagem toda de novo. Então, isso é transmitido geneticamente e mentalmente num campo de energia mental. Eu chamava de campo morfogenético. Campo que dá forma àquilo que nasce, àquilo que tem. Então, os campos morfos hoje já estão largamente estudados, tem vários livros do Rupert Sheldrake traduzidos, né? E ele já esteve aqui no Brasil várias vezes, inclusive ele é muito afim com as constelações familiares, justamente porque acha que é uma maneira de mostrar a prova disso, entendeu? Que esses campos... Não tem jeito de você medir esse campo morfogenético, mas você pode saber a ação dele nos nossos comportamentos e nas nossas maneiras de ser. É invisível esse campo, não é um campo visível. Não vai achar lá campo morfogenético. Mas daqui a pouco nós vamos achar alguma tangibilidade nisso, em algum lugar que já está isso. As partículas subatômicas estão sendo estudadas cada vez mais, e nesse experimento lá, nesse CERN, que é esse grande acelerador das partículas atômicas, que estão tentando replicar nesse acelerador o Big Bang, o início do universo, entendeu? Fazendo elas andarem em alta velocidade, se chocarem e ver o que acontece quando elas se chocam, que tipo de subpartículas aparecem. Já viram uma subpartícula, a subpartícula de Golgi, que tem memória de tudo. São partículas em tudo que tem memória de tudo aquilo que foi vivido ali por aquela substância, ou por aquela partícula, ou por aquele metal, ou por aquilo que for. Então, as partículas subatômicas contêm a memória de tudo. Entendeu? Tudo tem memória de tudo. A memória não é só dos seres humanos, não. Ela é decodificada em palavras, em imagens, assim, no ser humano, mas todos os outros elementos da natureza também têm as suas memórias. E daí a pouco nós vamos começar a entrar em contato com isso e a poder decodificar isso. Aos poucos nós estamos fazendo isso. Através dos trabalhos fenomenológicos e também o método da constelação, é um método que utiliza desse campo morfogenético para a gente se beneficiar, para entender o que se passou no campo de memória ali dos nossos pais, dos nossos avós, e às vezes reconciliar, repassar, reescrever aquilo de uma forma menos traumática ou de uma forma mais adequada para nós. E não a gente ficar repetindo os destinos sem parar para poder purgar os malfeitos ou as confusões feitas no passado pelos nossos ancestrais. Então, esse é o propósito do campo mórfico, o estudo disso. A princípio, essa teoria foi elaborada para explicar como comportamentos novos podem ser adotados por grupos animais que eram da mesma espécie, mas estavam isolados uns dos outros. Essa questão ali desses macacos, né? A exemplo mais famoso desse foi o fenômeno da teoria do centésimo macaco. A partir disso, vieram as propostas de que as famílias também possuem essa espécie de memória coletiva. De fato, nos casos de lealdades invisíveis, essa teoria, até hoje, é a que apresenta maior poder explanatório. Por que devemos estar atentos a isso? Segundo Borzonegui-Nagy, é seguro afirmar que a maior parte dos transtornos e doenças que as pessoas sofrem ao longo da vida são frutos de algum desequilíbrio no sistema familiar. Um dos pilares para a continuidade desse sistema familiar é o equilíbrio de troca. O equilíbrio da troca é muito importante, é uma das ordens básicas. Diz respeito ao quanto cada membro dá ao sistema e quanto cada membro recebe do sistema. Se não há uma justiça nas trocas, pode haver surgimento de dívidas
e às vezes aparecem como patologias, doenças graves, estranhas, né? Eu acho que, inclusive, o que está acontecendo no mundo como o Covid é um desequilíbrio disso aí, de dívidas, né? Que atua no nosso sistema respiratório. O sistema respiratório é o que é? É o sistema de trocas nosso. Nós temos que aprender a fazer trocas mais verdadeiras, mais justas entre os seres humanos, entre os povos, entre os países. Então, a humanidade está toda adoecida dessa forma para fazer uma mudança na maneira com que faz as suas trocas. Porque o sistema respiratório é o sistema de troca, o sistema biológico de troca. Eu inspiro de fora, entro para dentro, processo em mim e pego o meu de dentro, o resíduo meu de dentro e põe para fora. Então, eu faço essa troca, oxigênio, gás carbônico o tempo todo, e quem cuida disso é o sistema respiratório. Então, quem está atacando primeiro no processo da Covid é os pulmões e o sistema respiratório de uma forma assim inusitada, que não se entende por como que chega a ficar desse jeito, né? Então, as patologias, elas podem ser a grande oportunidade que a gente tem para fazer mudanças e mudar, e agora nós estamos mudando coletivamente isso, né? Por exemplo, pessoas que cresceram em lares onde os pais tinham casamentos disfuncionais são muito mais propensas a também terem problemas nos seus próprios relacionamentos amorosos do que as que não tiveram tanto assim. O mesmo vale para o sucesso na carreira e no dinheiro. Pais que não tiveram, faliram, tiveram sempre problemas enormes, muitas vezes nós vamos ter também a mesma coisa, porque ficou isso como um modelo. A gente fica leal. Ah, papai era um falido, eu também vou ser um falido. A gente fica leal, invisivelmente, às vezes a um insucesso, ou leal ao sucesso. Papai foi rico de qualquer jeito, então eu tenho que ser rico de qualquer maneira. E aí faz tudo enquanto é trambicagem para manter a riqueza na família, através de corrupção e de não sei lá o quê. Isso aí acontece. É comum dizer que a família não se escolhe. E é verdade, ninguém está livre de fazer parte de um sistema familiar. Até mesmo aqueles que foram afastados de suas famílias biológicas no nascimento estão sujeitos a isso. Como já esclarecemos, essa transmissão de experiências dentro do sistema não depende do contato próximo dos membros. É muito comum, por exemplo, no caso de filhos adotados, que existam questões a se resolver em algum momento da vida que esteja relacionado com a família biológica. Eu mesmo já trabalhei várias pessoas como terapeuta e como constelador, questões que estavam ligadas com a família biológica do sujeito e pouco tinha a ver com a família adotada dele. Então, a pessoa ainda trouxe em si, não tenha conhecido os pais, traz aquela herança forte para si mesmo. A chave para mudar o destino é ressignificar a história familiar. Para isso, precisamos, em primeiro lugar, investigar e conhecer nossa história. Precisamos descobrir qual é exatamente a nossa herança. Então, a gente, através de tantos de técnicas, uma das técnicas muito interessantes de a gente começar a pesquisar isso é o genossociograma, fazer o genossociograma, que é a árvore genealógica que a gente pode fazer, pegando todos os elementos da família, colocando os casamentos que tiveram, as histórias, as doenças. Isso tudo é marcado num painel e depois fica mais fácil de você estudar. Na formação nossa também, em alguns modos, é dado o genossociograma, que é uma forma de nos ajudar a ter uma visão da totalidade do nosso sistema familiar, de onde nós viemos, né? Aquilo que mantemos oculto sempre tem mais poder sobre nós. É apenas quando trazemos à luz questões difíceis que podemos finalmente fazer nossas próprias escolhas. Coisas que aconteceram lá na família, foram enterradas, tragédias, mortos, assassinatos. Uma hora isso tudo vai ter que vir, porque vindo isso, a gente clareia isso, e clareia isso dentro de nós, porque isso também nos afeta diretamente. Quer dizer, indiretamente pelo tempo, mas diretamente, às vezes, no nosso comportamento, por causa da nossa fidelidade e lealdade aos nossos ancestrais. Agora eu vou passar um pequeno vídeo de um professor que ele é muito mais especialista do que eu
nesse autor, o Nag, ele vai falar um pouquinho para vocês de uma maneira bem legal, tá? A gente tem que ter coragem de tomar decisões que, antes, por nossas crenças sistêmicas, poderiam sentir que são desleais com aqueles com quem amamos. Porém, educados sobre o tema dos sistemas familiares, lealdades invisíveis e sobre a história de nossa própria família, podemos encerrar esses ciclos de sofrimento. A gente não tem que ser eternamente leal aos padrões, os valores daqueles que eles creem, as crenças dele. A gente pode sair disso, entregar isso para eles, deixar isso com eles e buscar o nosso próprio entendimento e a nossa própria vida, para a gente não ficar grudado nisso e repetindo essa história. A minha história dentro das constelações, ela veio por causa disso. Eu tive lealdade a uma vivência de amor que meu pai teve anteriormente à minha mãe, que essa pessoa morreu, essa mulher morreu, e eu fiquei ligado nessa história. Depois, na minha vida, quando eu encontro um grande amor na minha vida, acontece a mesma coisa, a pessoa morre. E eu repeti a história do meu pai, sem saber. Depois que eu vi isso lá com o Schneider, que foi o meu primeiro constelador, eu tive um alívio enorme dessas histórias, inclusive as situações das histórias afetivas melhoraram profundamente. Elas não tinham esse aspecto trágico mais. Então foi por aí que eu comecei a me entender, a saber de mim mesmo. Agora aqui, deixa eu pegar aqui o outro, o filme. Me ajuda aqui. Vou passar o filme do Posato aqui. Esse aqui, ó. Como é que é o som aqui? Aqui. Aonde? Aqui? Isso. Aqui tá. Eu acho que eles estão escutando. Deixa eu ver, fiz o teste aqui, porque eu acho que você não escuta porque tá ligado no HDMI. Ah, tá. Já tá saindo aí? Assim, o som da pausa. Esse vídeo. Não tem som. Tá bom, tá olhando aqui, é um Como é que é o nome do vídeo? Alex Posato, Lealdades Invisíveis. Esse Alex Posato é professor de constelação também, e ele vai falar sobre um livro da... Dá licença aqui, olha. Tá na frente. Ah, pegou o primeiro aí? É esse que está segurando o livro, é ele. Isso. Então, peraí que eu vou... Liga aí direto aí? Vou ligar direto aqui. Você pode desligar o seu, tá? Posso É desligar? mais fácil. O que eu faço? Eu tiro ele daqui? É só... Alex Posato. Já pegou aí? Já tá aqui. Já estão escutando? Não, ainda não. Isso. Aí, passa o som aqui. Ivan Bozormeni-Nagy, um psiquiatra húngaro radicado nos Estados Unidos, que influenciou fortemente a obra de Bert Hellinger. Você já percebeu em você algumas atitudes do tipo... você tem um firme propósito de, por exemplo, não vou gastar mais daquilo que eu ganho. E de repente você se percebe gastando. Ou não vou consumir álcool além da conta, não vou comer além da conta. E de repente você percebe essa compulsão te pegando. Ou mesmo assim, você tem uma sólida formação familiar, moral, e por algum motivo, por algum deslize interno, de repente você comete um erro, você comete um desfalque, ou você falha, ou você trai, né? Se você perceber isso dentro de si, com claridade, né, sem muito julgamento, somente percebendo a energia que te fez
Dá uma água aí. fazer esse ato, que muitas vezes é contrário até à tua própria consciência, você irá perceber uma força, um impulso que Ivan Bozormeninag, o autor desse livro Lealdades Invisíveis, ele diz que é uma fidelidade a algo do passado, é uma fidelidade a alguma desordem, na verdade, ocorrida em gerações passadas da sua família. A constelação Ibert Hellinger adota essa versão, né, essa ideia de Ivan Bozormeninag, então entendemos que sim, problemas do passado familiar mal resolvidos, onde houveram conflitos de opiniões, conflitos no dar e receber, desordem, desequilíbrios, eles continuam no sistema familiar, acabam de alguma forma atraindo descendentes para que eles acabem repetindo de alguma forma esses problemas. E o objetivo do sistema familiar como um todo, do sistema coletivo, é que essas pessoas que estão sendo chamadas a cometer esses deslizes e que acabam sofrendo também, aprendam a se equilibrar, trazendo um conhecimento para o todo. Então, no fundo, as pessoas que são chamadas para desenvolver problemas, né, a gente chama nós sistêmicos, né, então ela é meio que convocada a desenvolver esses nós sistêmicos numa geração determinada, ela também é um polo de desenvolvimento, um polo onde está sendo chamado novas habilidades, onde as pessoas estão sendo convocadas para aprender a resiliência, a compaixão, o perdão, né, a ampliação de Eu falando aqui que você lá? hábitos mais Então, positivos. Às vezes a própria pessoa não tem condição essas disso, pessoas, todos nós somos fatores de mudança. Tá dando para escutar, não. a verdade diz assim, né, que por amor a gente acaba encontrando por alguém do passado familiar e repete o mesmo sofrimento como se fosse possível salvar essa pessoa, como se fosse possível mudar aquela situação lá de trás que foi ruim. E não é possível, né? Então, a grande transformação ocorre quando a gente percebe a impossibilidade da mudança, a gente percebe que esses hábitos que nós estamos adotando, eles são ruins para nós, né? Estão nos levando a sofrimento e que nós estamos repetindo ações que levam a esse sofrimento e aí a gente precisa renunciar a essas ações, a gente precisa renunciar a essa dor que nós carregamos, a essa lealdade. Às vezes renunciar à lealdade é extremamente doloroso, porque deixar de ser leal, né, dá uma sensação de traição. Então nós estamos traindo o nosso sistema. Eu vou dar alguns exemplos para você entender isso. Imagine que você vem de uma família pobre, muito pobre, e internamente você vai dizer para o seu pai e para sua mãe: eu vou ser muito rico e isso eu quero fazer honrando a pobreza de vocês. É fácil fazer isso? Você sente que a energia vai fluir? Muitas vezes não. Ou você vem de um lar onde seu irmão, sua mãe, seu pai, algumas pessoas eram muito doentes e você vai dizer para si mesmo: eu vou ser muito forte, eu vou ter uma saúde perfeita, isso para honrar essa minha família de onde eu vim. Não dá uma sensação de desequilíbrio? Não é mais fácil às vezes a gente falar: ah, eu vou ficar meio doente, né? Outro exemplo, você vem de uma família muito desequilibrada nos relacionamentos e daí você pensa: eu vou ter relacionamentos saudáveis, com abertura, com liberdade, onde eu vou permitir a liberdade do outro e vou também permitir a minha liberdade com muita honestidade. E as relações lá do passado familiar eram muito desonestas, muito problemáticas. Você sente que poderia fazer esse caminho dessas relações muito bonitas, mesmo estando atrelado a uma energia problemática de relações do seu passado familiar? É difícil, né? Então, isso que é a lealdade, né? É algo que nos faz repetir padrões, muitas vezes, de sofrimento. Nós estamos falando de terapia, e através do nosso sofrimento, nós acabamos nos sentindo ligados à família.
Uma das questões mais profundas da humanidade é a questão do pertencimento. Então, quando a nossa família tem determinados problemas, é mais fácil a gente, de alguma forma, se unir aos problemas para se sentir pertencente do que a gente escapar do problema, realmente conquistar um novo patamar de vida mais agradável, com mais saúde, com mais liberdade, com mais prosperidade, e ao mesmo tempo isso vai dar internamente uma sensação terrível de não pertencimento. Mas as pessoas que se trabalham, as pessoas que estão em busca da sua cura, estão entendendo, né, terapeuticamente como é que está funcionando as suas ações, o seu caminho, e estão conscientes de que é preciso entrar nesse lugar dessa lealdade, perceber as dores que estão te prendendo a família e aprender a renunciar a essas dores e a bancar um lugar até de deslealdade, entre aspas, para se libertar desses problemas e fazer uma vida melhor para você. Essas pessoas estão conseguindo, porque você quebra esse padrão. Ao quebrar esse padrão, ao mesmo tempo você está dando para o seu sistema familiar possibilidades de evolução, possibilidades de novas ações. Aquelas pessoas que vão vir a partir de você vão entender que também é possível quebrar os padrões, vão entender que é possível adotar novos compromissos, e aí o sistema como um todo aprende. E aí o sistema ele cresce, ele ganha novas habilidades, ele ganha imunidade às vezes em relação a alguns problemas. Então é para isso que a gente vai progressivamente tendo obstáculos, se prendendo em lealdades que nos causam sofrimento. Em alguns momentos a gente se vê obrigado a romper essas lealdades, mesmo que isso doa dentro de nós, e aí a gente ganha novas habilidades, até que mais um pouco para frente vem outros problemas, a gente se vê empacado em novas lealdades, e esse movimento, né, de empacar nas lealdades e pegar os problemas, repetir padrões, depois quebrar esses padrões, aprender soluções, ele vai fazendo o nosso sistema familiar como um todo se desenvolver, crescer, ficar forte e se eternizar. É para isso que estamos aqui. Eu acho que esse tema é um tema, né, você pode ver que é um livro bem grosso, é um tema que dá para a gente estudar demais. Se você tem interesse em aprender um pouquinho sobre isso, esse livro do Bozormenag não tem em português, mas você pode entender um pouquinho através desse livro O Rio Nunca Olha para Trás, da Ursula Frank Bryson, que ela é uma terapeuta consteladora, também autora de outro livro muito importante para nós consteladores, que chama Quando Fecho os Olhos, Quando Fecho os Olhos Vejo Você, que é um livro para terapia de constelação individual. E esse livro, O Rio Nunca Olha para Trás, ela fala do Bozormenag e também fala de outras referências que Bert Hellinger usou para tecer a sua teoria da constelação familiar. Então, é isso que eu queria deixar nesse vídeo. Se você tiver dúvidas, perguntas, comentários, sugestões... Então, esse foi o Alex Posato, um colega, muito bom para passar esse conhecimento. Esse conhecimento do Nag, o Bert Hellinger colocou de uma maneira mais fácil, na compreensão das ordens, né? Pode colocar aqui o slide meu. Já está aberto. Qualquer modo de apresentação. Tá. Aqui. Ok. Então, a gente transpondo esse conhecimento das lealdades para as ordens do amor, você vê na ordem de pertinência, que é a primeira ordem, que talvez a mais importante que o Bert Hellinger coloca das ordens que ele definiu como ordem do amor. Quando todos na família têm o direito de pertencer. O que acontece? Quando alguém é excluído do sistema, né, ou cometeu algum delito, ou enlouqueceu, ou foi abortado, né? Quando chega na geração que vem depois, as pessoas que nascem por uma lealdade invisível, elas copiam o destino daqueles que foram excluídos.
a pessoa fica mais sensível a esses seres que foram excluídos, porque o universo não admite exclusão. A questão da exclusão é uma coisa muito humana. Os seres humanos fizeram isso, botar um para fora, excluir, não querer saber mais, abandonar porque não era bonitinho, engraçadinho como todo mundo, ou deserdar. Então, essa pessoa vai ser repetida, não ela em si, mas o padrão de comportamento dela vai ser repetido por algum, geralmente são as pessoas mais sensíveis do sistema, e essas pessoas também que às vezes adquirem comportamentos que não são adequados e justos, elas também vão ser um fator de mobilização do sistema inteiro. Então, elas estão cumprindo uma missão ali, até de acordar todo mundo para aquilo que aconteceu lá no passado, para aquele que foi excluído. Então, é a tendência disso, a repetição do padrão anterior, onde haverá sempre um novo substituto para o lugar do excluído. Essa é a primeira ordem. Também vai, em cima dessa, a ordem do amor inocente e culpa, que é a tendência dos filhos em carregar pesos, responsabilidades e culpa dos genitores. Nós, enquanto filhos, nós recebemos tudo, casa, comida, roupa, afeto, mas em troca nós temos um poder, o poder de congregar, de agregar ao sistema, de puxar para si processos que não foram resolvidos pelos pais ou pelos ancestrais, são absorvidos pela criança. Então, até 7 anos de idade, a maioria dos nossos processos, eles são processos sistêmicos, porque o ego ainda não tem uma formatação, entendendo? É só a partir de 7, 8 anos de idade que o nosso ego está funcionando mais também como uma entidade dentro de nós, e aí nós filtramos mais essas coisas. Então, nós, enquanto crianças, absorvemos muito isso e pegamos esses destinos para nós. Também, como resultante do desequilíbrio entre o dar e o receber no sistema, a gente pode ficar encalacrado nisso aí. Né? O que os pais dão, os filhos recebem. Às vezes isso é invertido. Quando os pais querem receber no lugar dos filhos, cria-se um desequilíbrio dentro do sistema e desequilibra o dar e o receber natural, que vai ser sempre assim. Né? Os pais são sempre maiores do que nós e nós somos menores do que nossos pais. Mesmo que meu pai seja pedreiro e eu seja engenheiro, meu pai é maior que eu. Ele é que deu as condições para o engenheiro crescer. Então, o Bert Hellinger, ele sintetizou isso de uma forma mais simples, mas vale a pena vocês pegarem esse autor e até esse livro da Ursula Frank, né, que vocês podem encomendar ele aí, que ela especifica mais o trabalho dele, ela relê o trabalho dele e põe de uma forma mais acessível para nós. O livro do Nag só tem em espanhol e em inglês. Tá? Vou fazer agora o que eu trouxe para vocês aqui, um caso que eu atendi de autismo, e inclusive foi escrito, eu apresentei esse caso, está escrito, tem ele escrito lá no site da ABC Sistemas, mas eu vou mostrar a imagem que aconteceu aqui, que é um exemplo claro de uma fidelidade familiar, na qual a criança adquiriu o diagnóstico de autismo. Ele ficou autista. Veio uma cliente, não foi aqui em Belo Horizonte, foi numa cidade aí, e falando que o filho era autista, que queria trabalhar sobre isso, ver se a constelação podia fazer alguma coisa. Porque ele era autista, mas ele era inteligente, ele conseguia ir na escola, mas ele sempre assim, mais fechado, reservado, e às vezes tinha alguns ataques de agressividade. Ele oscilava muito. E já estava até na escola comum, mas que queria ver se a constelação podia ajudar mais um pouco. Na hora que ela estava falando isso, eu falei assim, uma frase do Bert Hellinger no grupo, falei assim, o que será que essa criança teve? Ela está calada, ficou em silêncio e se retirou em função de quê ou de quem? O que será que aconteceu lá
no passado desse sistema que aconteceu que tinha que ser calado, silenciado. Aí o marido dela falou assim, aconteceu sim uma coisa muito estranha com meu pai nessa situação. Há anos atrás, né, os pais a família dele era italiana, morava lá naquela região ali perto de Vitória, que tinham várias colônias de italianos. E eles tinham uma terra, cada família toda tinha uma terra lá, e tinha uns vizinhos dele que sempre brigavam, porque deixavam as ovelhas dele entrar na terra e as ovelhas acabavam comendo a horta dele. Aí, um belo dia, os dois irmãos estavam lá no pasto, as ovelhas estavam soltas lá, eles ficaram danados e começaram a brigar. Aí o irmão mais velho foi lá na casa correndo, pegou uma espingarda e deu um tiro no vizinho, por causa dessa história. E aí eles saíram correndo depois, foram lá para a casa deles e falaram, deu um tiro, o fulano, o mais velho, deu um tiro no vizinho. Aí o pai e a mãe falaram, não, vamos fazer o seguinte, se for denunciar isso, e se for o filho mais velho vai pagar pelo fato e vai ficar uns 6, 7 anos de prisão, no mínimo. Vão colocar como se a culpa desse tiro foi dada pelo mais novo, e aí ele vai pegar só 1 ou 2 anos e tal. Aí, ok, fizeram assim, levaram isso lá para a polícia, a história toda aconteceu, chamou a polícia, eles falaram que foi o mais novo que deu o tiro, para liberar o mais velho dessa prisão longa, né? Aí aconteceu, ele foi julgado e ficou preso 2 anos de prisão. E isso ficou assim, em segredo muitos anos dentro da família. Aí eu pedi o pai e a mãe para montarem o sistema. Eu vou colocar aqui com os bonequinhos, vou mostrar para vocês o que aconteceu na constelação. Você consegue enxergar aqui? Tá bom. Aqui são os bonequinhos mulheres, são esses aqui. Aqui são esses quadradinhos, são os bonequinhos homens. Vê se você consegue colocar mais do lado de cá. Assim, aqui, assim, capaz de dar. Tá, ok. Então, eu vou escolher um aqui para ser o pai do menino. Eu vou colocar como que o pai montou a figura. Ele botou assim. Ele aqui. A esposa dele, ele botou ela aqui. Aí eu pedi para colocar o filho. Colocou assim. Aí eu pedi também para ele colocar que essa pessoa era o que ficou com a culpa, né? Era o pai dele. Ele colocou um para ser o pai dele, só que ele colocou aqui. Colocou o irmão que se liberou da culpa. E eu pedi para colocar também a pessoa que morreu, e ele colocou ele aqui assim. Olha que engraçado, ele colocou essa situação, essa tragédia, na frente deles. Na frente dele, da mulher e do filho. A direção do filho, se o filho for andar para a vida, ele vai ficar indo na direção do avô que teve que silenciar, né? Aí eu perguntei para cada um dos... Essa constelação ela foi feita com pessoas. Só estou mostrando aqui para vocês terem ideia como é que foi. Quer dizer, a direção do filho indo em direção ao avô. Em geral, os avós deveriam estar onde? Atrás do pai, né? Ele colocou na frente, que isso aí é a coisa que está mais em frente, assim.
Não é à toa que o cliente montou desse jeito. Aí eu perguntei para a pessoa que era o avô, que foi condenado injustamente para liberar o irmão, e ele falou a raiva que ele tinha de ter passado 2 anos numa prisão por um crime que ele não cometeu, e ficou muito. E ainda tinha que ficar em silêncio, não só dentro da prisão, também para todos, porque era uma coisa que foi montada pela família. Ele carregou isso pesado, foram 2 anos horríveis da vida dele, numa prisão, carregando um peso de uma culpa que ele não fez, para liberar o outro irmão que era mais velho. E o filho dele estava ligado com esse avô, com toda essa história que não podia ser falada. Entendendo? E aí nós fizemos um trabalho, né? O primeiro trabalho que eu fiz foi os dois falarem assim. E o irmão fala, eu tive que carregar para você um ato, um ímpeto seu, que você matou o cara, e eu fui condenado. Eu não queria pegar espingarda, eu não queria fazer isso. E tive que calar em função de te livrar. Isso foi muito pesado para mim. Passei 2 anos da minha vida assim, e até hoje eu não falo disso. Falei disso talvez só para o meu filho, para poucas pessoas. Foi horrível, foi um peso muito grande e não fiquei feliz com isso, não. Aí eu falei, eu sinto muito, não foi uma decisão que eu tomei, foi uma decisão que nossos pais tomaram e eu concordei, lógico que eu concordei, porque ia me beneficiar e também eu ia me livrar de ficar 6 anos na prisão. E eu fiquei 2 anos para você nessa prisão. Então foi muito, muito difícil, foi um período que eu fiquei remoendo ódio e ressentimento 2 anos seguidos. Aí o menino pega e fala, como é que você sente isso? Eu estou ligado com você, vovô. Eu não falo por você. Eu não falo e não me comunico. Eu peguei o seu isolamento que você ficou, até dentro da própria prisão, você não podia falar isso lá, poderia ser descoberto. Então, eu peguei isso para mim como se fosse uma coisa para mim. Eu me identifiquei com isso, eu fiquei leal ao seu silêncio. E estou leal até hoje. Mas, de vez em quando, me dá essa raiva. Eu tenho uma raiva de tudo, que eu não sei de que é, eu saio dando soco, berrando. Agora eu posso deixar isso com você, já que você trouxe isso à luz, eu deixo com você o seu destino, vovô. Eu fiz isso por um amor infantil, também identificado com o seu sofrimento e com o seu destino. Ok, filho, meu neto, eu fico muito orgulhoso por você ter se identificado com isso, que era uma coisa que eu vivi sozinho, mas você está livre disso. Eu não quero que você fique sofrendo e fechado, como eu fiquei a vida inteira, para esconder um crime que não era meu. Você está livre disso. Aqui, está livre. Aí eu peguei e coloquei os pais dele aqui atrás. Aqui era a pessoa aqui. E coloquei junto dele o irmão, a pessoa que foi morta. Ainda fiz isso aqui, ó. Esse outro já morreu. Aí eu pus os dois deitados, ainda falei assim, eles olhando um para o outro. Aí o outro fala assim, o único lugar que agora nós estamos iguais, sem a guerra das ovelhas, é aqui na morte. Na morte nos iguala, nós estamos juntos e iguais. Aí o irmão mais velho fala, realmente, agora eu sou igual a você, nós estamos em pé de igualdade. Ok, liberou isso aqui. Esses dois eu já posso tirar, vou colocar lá, não tem mais a cena. E aqui está o pai dele e a mãe dele que foi casado.
Ok, assim a gente terminou a sessão. Passou-se eu pedi para ela quando passasse um mês, 2 meses, para ela me ligar, para me dar notícia do que aconteceu. O menino melhorou assim claramente, parou de ter aquelas crises de raiva violenta e está muito mais socializado, está muito mais igual aos colegas dele na escola, era uma escolinha especial, mas já se interage com, com coisa, e estava na escola comum. Ele não estava numa escola, né, no início ele estava na escola especial, agora depois ele passou para a escola comum e estava ok. E foi tudo amenizou. Lógico que não sarou de 100%, não, porque ficou muito tempo com o sistema neurológico de isolado e com pouca estimulação, mas melhorou, ela falou assim, melhorou uns 70%. Ele está quase beleza, assim, ele já faz as atividades todas, interage com as pessoas, fala de si, conversa, e estava tendo continuidade. Depois, daí mais uns 3 meses de novo, ela me ligou e falou que estava legal, que estava continuando, tudo bem. E aí dá para a gente ver aqui claramente como é que é essa lealdade invisível do neto com o avô, que pega do avô aquele silêncio, aquilo que ele foi obrigado a não falar e passar vários anos com aquilo entalado dentro dele. Então, essa foi a maneira que a constelação pôde ajudar o menino desvencilhar e a família se expandir. Ok? Tiveram alguma dúvida sobre o caso? Querem fazer algum comentário? Vocês aí. Deixa aqui assim ainda. Aí, vocês aí do lado de lá, do vídeo, vocês conseguiram acompanhar o caso? Eu sim. Sim. Uhum. Alguma pergunta, alguma coisa? Eu fiz ele resumidamente para vocês. Tem ele todo escrito com todos os detalhes lá. Um caso de autismo, lá no site da ABC Sistemas, www.abcsistemas.org, que é da Associação Brasileira de Consteladores. Lá nos textos, tem uma coisa com textos, com filmes, tem esse caso, tem ele escrito certinho dentro de um trabalho científico, mostrando um caso de autismo. Quer dizer, não estou falando caso de cura de autismo, mas amenizou todo aquele estado de isolamento e pesado, e o menino conseguiu se socializar bastante. E hoje ele está cada vez melhor, está cada vez mais igual aos outros meninos. O Regis, Ah, a pergunta que você fez, assim, a criança estava silenciando pela família, é porque você sentiu que tinha um silêncio? não. A pergunta que eu fiz é o seguinte: para que serve o silêncio desse autista? Para que esse menino, em função de que ele precisa de ficar silencioso e não falar nada? Era em função do segredo do avô, que foi condenado no lugar do irmão mais velho. Aquilo, ele pegou aquilo, ficou leal, isso é uma lealdade, ele ficou leal ao avô. Só que se transformou numa patologia, né? Você ficava sem comunicar e com pouca interação com ninguém, igual ele ficou lá na prisão, que na própria prisão ele não podia falar as coisas, porque senão alguém ia falar, ia denunciar, e era um segredo de família, entendeu? Esse segredo, esse silêncio estava em função de quê? De alguém, de alguma situação? Era de alguém, em função do irmão mais velho, não ser preso, ficar 6 anos preso, e também da família manter ali o controle da situação, entendeu? A coisa foi determinada pelo pai e pela mãe do avô. O Regis, tudo bem? Tudo bem, eu só não estou vendo a sua cara. Põe a cara dela aí para mim. É, que ela não ficar a câmera ligada. Liga a câmera aí, Elisa. Elisa? Peraí, deixa eu ver se eu ligo aqui. Tem hora que eu faço uma confusão. Vê se... Você está me Agora vendo aí? apareceu. Agora estou vendo. Não, eu não estou me vendo, não.
Mas o irmão mais velho, no caso aí, seria o avô do menino. Não, irmão do avô do menino, o tio e avô. Não, porque você falou que o mais novo que ficou na cadeia. Ficou na cadeia. O mais velho não ficou na cadeia. Ficou, casou, viveu lá. Então, mas esse menino ficou... Porque você falou assim que o menino ficou contra... O avô foi o que ficou na cadeia. Foi isso que você falou? O avô dele, mas o avô não tinha matado, era o irmão do avô que matou. Ah, tá. O irmão mais velho do avô matou, estavam os dois juntos, foram lá correndo na casa, o pai e a mãe falaram, não fala não, porque senão vai dar zebra, porque senão ele vai ficar preso. Ele é maior um era maior de idade, o outro não era maior. O avô era menor de idade, tinha 17 anos, 16 anos. O outro já tinha 18 anos. É por isso que eu esqueci de falar esse detalhe do maior de idade. Então, por causa disso, que ele não. Senão o maior de idade teria que responder pelo crime. O menor de idade ficou crime comum de menor. Ficou só numa prisão também. Não ficou numa prisão comum, ficou numa prisão de adolescente, entendeu? No reformatório. Então, entendi. Fazendo negócio com prisão, que loucura, né? Então é isso aí. Deu essa história aí. Tá, joia, muito obrigada. Então. Outra coisa. Qual que é o tema qual que é o tema do vídeo que você colocou do Alex para a gente depois ver de novo? Lealdade Invisíveis. É no YouTube? No YouTube, Alex Posato, com dois S. Eu já li alguma coisa dele, muito bom. Ele é legal, ele tem uma capacidade de falar simples, de uma maneira simples, de coisas que são mais complexas, ele fala de uma maneira muito simples. E lá também está naquela coisa, tem o nome do livro dela, da Úrsula? Da Úrsula. A Úrsula deu vários seminários para nós, eu participei de alguns seminários dela há uns 15 anos atrás, logo no início do primeiro boom das constelações, então ela dava muitos grupos. Entendi. Ela acabou escrevendo. Mudando aqui, você está lembrado que você teve aqui, né, na análise bioenergética, foi meu professor, onde a Graça coordenou o grupo aqui em Passos. Você é de Vitória. Sei. A Graça foi aqui em Passos. Sei. Você está lembrado? Foi numa fazenda. O seu rosto me é familiar. Eu dei muitos workshops lá no Grupo da Graça, né? Na formação, muito legal. Era formação ali. Foi numa fazenda. Dava sempre lá no Colégio Sacré-Cœur, que era lá com o Padre Pedro e a Gorete. Eles organizavam para mim os grupos. Aí você teve aqui em Passos. Foi muito bom, nossa. Muito legal. Você está em Passos, né? A Vitória, a Graça morava em Vitória. A Graça está em Vitória. Mas a Graça é de Passos, por isso que ela trouxe o curso de... Inclusive, fiz o curso de bioenergética há muitos anos lá. A formação de bioenergética. Em Passos, né? Então, foi a pós-graduação que eu fiz com a Graça. E você veio como professor. Leonardo, né? Leonardo Libânio, ok. Exatamente. Também veio. Já tem, acho que, muitos anos. Foi muito. Eu gostei muito daquele grupo. Também gostei, 12 pessoas. Ok. Vocês estão desenvolvendo aí, vocês têm um grupo de constelação aí, de formação, né? Temos. Eu estou fazendo online? Começou presencial e agora a gente está fazendo online. Talvez depois do segundo semestre, provavelmente nós já estamos fazendo presencial de novo, aí nós vamos lá. Vocês me chamam que eu vou aí. Então pode vir. Tá bom. Tá joia. Tudo bom, mas tem que vir também, porque tem vários professores aqui, então você já pede o resto para vir dar um trabalho aqui que eu vou. Será um prazer, ué. Nossa. Vamos fazer aquelas danças suas lá, aquelas danças. Tá. As danças xamânicas. As danças xamânicas marcaram muito. Muito legal. Que bom. Ok, alguém mais quer comentar sobre esse trabalho, se não entendeu alguma coisa? Sobre esse exemplo que eu dei, um caso de lealdade invisível.
O Regis. O Regis, eu... pode falar. Quem é você? Começou a falar primeiro. Pode falar, Elisa. Elisa? Oi? Tem duas falando. Não, eu já... Amara. Amara. Regis, sou eu. O que você fala sobre dislexia? Dislexia. Eu abordo de outras formas, entendendo? Eu entendo mais via os processos neurológicos, entendendo? De formação, através da cinesiologia aplicada que eu já trabalhei com dislexia, entendendo? Cinesiologia, já viu essa escola? Cinesiologia? Não. Através do teste muscular. Então, você vai trabalhar as dislexias, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de escrita. E aí tem as técnicas de recuperar isso através da cinesiologia. É o mais indicado. É que eu estou com 2 alunos esse ano que está com essa... trabalha com essa questão da dislexia, né? E é bem difícil trabalhar com aluno com essa questão, né? Porque tem que fazer, na cinesiologia você tem que fazer você tem que fazer exercícios e tem que fazer uma difusão do estresse, que ficou impresso a forma errada de escrever ou a forma errada de ler, então tem que refazer. Às vezes tem que desenhar cada letra no ar, entendendo? E fazer exercícios físicos para desprogramar, porque é um encaixe de um processo neurológico com um processo de aprendizagem, entendendo? Então tem que refazer nos dois. Cinesiologia aplicada. Pode ser que lá seja de Passos também? Não, eu sou de São Paulo. São Paulo. Né? Em São Paulo tem vários cinesiologistas. Cinesiologia. Eu sei que tem uma em Santos. Santos tem a Tereza Lordella era de São Paulo, entendendo? Hoje que é a International Training, a nossa professora básica, era de São Paulo. Tereza Lordello. Você entra aí você acha elas aí, na cinesiologia. Muito obrigada. Tá. Tem muito a ver com a integração neurológica, tá? Integração dos hemisférios direito e esquerdo, que às vezes não se integraram direitinho. Então, tem uma série de exercícios que se faz, usando inclusive as letras, as coisas que estavam com dificuldade, para reintegrar o neurológico com a questão, com a fala ou com a escrita. Né? Obrigada. Tá bom. Qual a outra que queria falar lá? Eu? Você parece com a Alexa. Uma hora eu até pensei que era cabelo. Alexa. O cabelo. O cabelo, né? Branco. Então, não, eu estava aqui comigo pensando, né? Esse caso que você falou, houve uma injustiça, a pessoa se sentiu injustiçado, e como que é o sentimento ou a reação? Né? Mais do que injustiça, sacaneado. Então, mas esse sentimento, para ele ser resolvido e não ter que passar para o outro, assim, como é que se dá? Ou não é, ou nunca é resolvido a contento? Resolvido era se o verdadeiro cara que matou pagasse pelo seu crime, né? Que ele foi lá correndo, lá pegar, ficou puto, que lá e deu um tiro no cara. Tem outro jeito, só se limpasse tudo de novo. Quer dizer, você levar a culpa de uma coisa, sabendo que não foi ele, e obrigado, assim, induzido pelos pais, foi muito difícil. Teve que engolir uma banana de dinamite, entendendo? Não tem jeito de fazer isso, não. O único jeito era clarear a situação, né? Se fosse lá na época, não foi, não. Isso foi uma mentira que colocaram para encobrir o que era maior, para ele não pegar 6 anos. Entendi.
O mínimo de prisão que você pega Entendi. para matar um homem é 6 anos. Na época era isso. Então tem. Sei. É reverter a situação, né? Então, Reverter a situação. no autismo, a que serve o silêncio ou o isolamento dessa criança? Aqui ou a quem? Lá para trás. Quando eu falo aqui ou a quem, lá para trás. Lá, às vezes é coisa que aconteceu lá atrás, que alguém silenciou, que teve que se isolar. Então, a pessoa não fez isso, alguém aqui na frente está fazendo por ele. Quer dizer, o neto era leal ao sofrimento do avô. É estranho, né? A gente fica leal a um sofrimento, a uma tragédia. A gente fica assim. Às vezes fica mais leal às coisas ruins, às tragédias, às coisas assim, do que às qualidades. Senão lá em casa ia ser todo mundo gênio, que tem gente inteligente, médicos, engenheiros, não sei o quê. Não, pouca gente pegou isso. Todo mundo pega as buchas. A criança pega as buchas, aquilo que não foi resolvido, entendeu? Então, aquilo que não foi resolvido que a gente se identifica. Por amor, a gente faz isso por amor, não é por nada, não. É o amor que existe dentro da gente, querendo salvar. Não. O nosso amor quer salvar. O que na minha cabeça está se passando é assim, se essa solução só é possível, ou pelo menos só é válido de não acontecer, de isso passar para outra pessoa, se reverter de tudo isso, né? Ou seja, dizer, não, não fui eu, tal, desmentir. Né? Poderia. Porque já passou, né? Não Já é? passou para outro. Se tivesse sido revertido, tá bom, foi um erro, etc. Nós fizemos querendo encobrir o menino, para ele não ficar muito tempo preso, outro ia ficar preso em prisão comum, outro ficou preso em prisão de adolescente, entendeu? Quer dizer, as justificativas existem, mas o fato em si ele aconteceu, entendeu? Não teve jeito. Talvez agora eu ainda sugeri para os pais que falassem, contassem essa história, entendendo? Porque o menino soubesse essa história, tirar a história do escondido, entendendo? Aconteceu isso, paguei o crime por um que eu não cometi. Mas o avô ainda é vivo? Não lembro se falou. Não, o avô... O que pagou pelo outro. Ainda era vivo, naquela época ainda era vivo. Então. Já estava velhinho, estava bem velho, entendeu? Agora, e o que fez o crime, também era vivo? Não, o que fez o crime morreu. Bom, mais uma oportunidade de poder falar, até o cara já tinha morrido mesmo. É isso aí. Ele morreu, mas foi ele que fez, né? Foi ele que fez. Também é uma coisa meio inconsequente, meio quase meio adolescente, você pagar uma espingarda para dar um tiro do cara, porque as ovelhas dele estavam invadindo. Isso acontece, na roça acontece muito isso. Perde a cabeça, dá uma enxadada um na cabeça do outro. Né? Em todo lugar acontece isso, invasão, querer matar o outro, querer destruir o outro. Quando você vai destruir na guerra, você não paga nada, você mata 300 mil pessoas. Se você vai destruir o vizinho porque estava enchendo o seu saco, você vai pagar, porque matar na nossa sociedade tem um preço. É um crime, né? Isso pesa. No trânsito, às vezes... No trânsito, às vezes, acontece por uma besteira à toa. Se for um acidente, não for proposital, mas vai ter que ter um pagamento. De alguma forma, se não pagar, você vai ter que pagar as despesas, que não são altas, que são caras, né? Quando foi uma coisa que não foi um crime doloso, né? Que eles falam doloso, que não teve intenção. Aí vai pagar uma coisa, vai pagar uma indenização grande, né? Você paga um tempão. Tá bom, queridos. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada. Pelo menos um pouquinho desse conceito aí das lealdades, vocês pegaram. Não estava muito... Porque acabou que eu peguei esse material um tempo atrás para dar um grupo. Hoje eu não tive tempo de rever ele muito, não, entendendo?
Então eu estava assim, sem muita, vamos dizer, a fala não estava com muita vaselina, não estava saindo fácil. Tá bom. Um abração para vocês. Vocês me falem cada um de onde é, o nome de onde é, só para me saber de onde com quem que eu estou falando. A Rita de Ourinhos. Laís de Montes Claros. Montes Claros. Oi. Vai falando aí. A Daniela de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Denise Rio Claro. Eli de Londrina. Leonor Cavaré. Mara da Paré de Santa Cruz. Sônia de Belo Horizonte. Ademônia. Sônia de Belo Horizonte. Oi. Ângela de Belém. Nossa, Eliane vocês de vão pra cá. Ok. Antelma de Divinópolis. De onde? Divinópolis. Ah, Divinópolis, querida Divinópolis. Nossa, eu fui muito lá. Pois é. Eu ia provavelmente todo mês lá em Divinópolis, ano passado, os outros anos. Agora, com a pandemia, acabou tudo. Mas logo nós vamos voltar ao novo normal, se Deus quiser. Então, ao paranormal. Nós vamos voltar ao paranormal. A Marília da Flórida. Aqui é da Marília da Flórida. Você sempre aí, né? Lá de Miami, querida. Um beijão para você. Acha o livro do Nag, Borzonegil Nag, você acha ele em inglês aí. Invisible Links. Vou olhar. Oi, Ângela de Belém do Pará. Invisible Loyalties. Invisible Loyalties. Quem é que está aí? Estava ali? Ângela de Belém do Pará. Ah, tá. Saudade de comer, sabe o quê? Bombom de cupuaçu, aqueles que vendem lá. Açaí, acabei de tomar açaí. Ah, açaí. Eu gosto do bombom de Minha boca cupuaçu. ainda está meia ruxa. Mas bombom de cupuaçu é uma delícia. Nossa Senhora. Quando vier por aqui, você traz para mim que eu vou gostar. Com muito prazer. E um dia eu vou. Você vai chegar nessas bandas aqui, fala, trouxe o seu bombom, vou buscar onde tiver. Eu adoro. Ah, legal. Quando você vier por aqui, é só falar que eu faço para tá. você. Eu mesma faço. Sou paraense, né? Ah, que delícia. Maravilha. Comeu um tucupi. Um tacacá. Tacacá, uma delícia. Nossa, mano. Tá bom, gente. Maniçoba você não gosta, não, né? Maniçoba eu gosto também, ué. Ou pato no tupi. Paraense tem... Outro dia, Pará tem só comida de gostosa. Um porre de cachaça com como é que chama o que põe no... Cachaça com jambu. Nossa Senhora. Agora já tem cachaça de jambu, né? Vou ter que atender. Cremosinho. A boca fica tremulando. Tá bom. Espera aí que eu estou acabando uma live aqui. Tchau. Tá bom, gente. Um beijão. Tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada, Regis. Tá bom. Tá. Boa noite. Foi um prazer.